A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Me atrasei um pouquinho no vídeo, mas estamos aqui. Lembrando que estamos no primeiro livro de Crônicas. No último vídeo, nós vimos, né, quando Davi foi ungido rei. A sequência que estamos lendo aqui é a cronológica, né? Ou seja, mais ou menos de acordo aos acontecimentos, né? Inclusive acontecimentos que foram na mesma época. Então, nós terminamos com 2 Samuel e viemos diretamente para Crônicas, né? No capítulo 12, aqui fala sobre os aliados de Davi, né? A partir do capítulo 12. E assim fala de algumas cidades, como Ziclague, como Obed-edom, no capítulo 13. Como são os nomes, né, dos aliados dele, não tem relevância para nós, então a gente já vai direto para o capítulo 14, onde Davi e Irão têm um acordo, né? O barulhinho de fundo aí, gente, é o ventilador, tá muito calor aqui, então não tem como gravar sem o ventilador. Capítulo 14 de 1 Crônicas. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Né? Lembrando que aqui Israel e Judá estavam juntas ainda, né? Que Davi era o rei de Judá. Quando ele voltou, né, quando o seu filho Absalão, que usurpou o trono, quando ele morreu, o povo de Israel, né, clamou a Davi para que Davi fosse rei sobre Israel. Né? Então Davi foi ungido rei tanto em Israel como em Judá, né, que Judá ele já reinava. E a partir do versículo 3, as mulheres de Davi. E aqui tem os nomes das mulheres e seus filhos, o que a gente vai pular aqui. Aí vitória sobre os filisteus a partir do versículo 8. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu e disse: por minha mão de Deus derrotou a meus inimigos. Aliás, perdão, gente. Por minha mão, Deus derrotou a meus inimigos, como se rompem as águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém, os filisteus voltaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus e disse a Deus: não subirás atrás, E Deus disse-lhes, né? Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. Aqui a gente lembra, nós já vimos em Samuel falando sobre os filisteus aqui, né? Depois que Davi retornou enfrentando os filisteus. E aqui a gente vê a arca que é levada para Jerusalém no capítulo 15. Então, se a gente for ver com
Se a gente for... Perdão, me atrapalhei um pouco. Mas para você ver, né, que um versículo a gente não deve ler somente ele, né? Temos que ler o capítulo todo e normalmente esse capítulo ele interage com outros livros na Bíblia, né? Então a gente não pode interpretar apenas um versículo. Temos que ficar muito atento, né? Porque a palavra de Deus diz para lermos, né, a palavra do Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor. E para aprender, não basta um versículo, nós temos que saber a história toda. Né? Um versículo fora de contexto pode dar uma imagem completamente diferente do que Deus quer para nós. Então, 1 Crônicas, capítulo 15. Davi fez também casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que tinha lhe preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Aí aqui, do versículo 5 até o versículo 11, tem o nome de todos os levitas. E no versículo 12, disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado, porquanto vós não a levastes na primeira vez. O Senhor fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituísse de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e eu vou pular novamente, que até o 21 está falando o nome de todos os irmãos. Perdão, até o 21 não, aqui continua. Até o 24. 24. E no 25 sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi é vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, os Quenanias, mestre dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor, com júbilo, ao som de buzinas, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, o desprezou em seu coração. E no no capítulo 16, a celebração de Davi. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Então ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. E aqui os ministros são identificados a partir do versículo 5 e 6. E no versículo 7, então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor.
Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento com Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em números, sim, muito poucos e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu os reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de louvor e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude. Exulte o campo com tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, por enquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca, Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom, com seus irmãos, 68. E a este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Oza pôs como porteiros, e deixou a Zadok o sacerdote e seus irmãos os sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeão, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos. Isto segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor, que tinha prescrito a Israel, e com eles a Emã, Jedutum e os demais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, com trombetas e símbolos, para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua
casa. Olha só que maravilha, né? E uma coisa interessante que nos mostra aqui, em todo momento tinha alguém ali na tenda do Senhor louvando e adorando, né? Então foi feito ali, nos dias de hoje, vamos dizer assim, uma escala, né? Foi feita uma escala para um período, né? Cada turma louvar e adorar ao Senhor por aquele período, para que a casa do Senhor não ficasse vazia. Então, em todo momento tinha alguém ali. E, obviamente durante a noite também tinha ali os sentinelas, né? Aliás, sentinelas entre aspas, né? Até mesmo porque a tenda do Senhor, o próprio Senhor o protege, né? Aqui eu que acabei me atrapalhando ali. Mas em todo momento tinha alguém ali adorando e louvando ao Senhor. Aliás, não era só uma pessoa, eram várias pessoas, né? Era um grupo ali sempre adorando e louvando o nome do Senhor. Isso nos mostra que em todo momento temos que dar glória ao Senhor, né? De manhã, né, até o momento de abrir os olhos, até a noite ao fechar os olhos, de madrugada quando acordar, sempre louvando e adorando ao Senhor. Primeiramente agradecer ao Senhor pelo que você já tem, né? Muitas pessoas aí acabam reclamando muito, acabam murmurando demais e Deus não gosta de murmuração, né, de murmúrios. Então, aprender a agradecer ao que tem, aprender a agradecer a sua volta. Afinal de contas, Deus fez esse mundo todo para nós, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus está trabalhando por nós. Deus está trabalhando por você, para que você tenha a oportunidade de vida eterna ao lado dele. Sim, Deus está trabalhando por você. Imagina só, ele deu seu único filho para redimir os seus pecados, para redimir os meus pecados. E hoje nós temos a oportunidade de escolher servir ao Senhor e assim poder participar de seu reino. Deus é amoroso, Deus é misericordioso. E ele fala, venha como estás. Então, não pense que você tem que mudar o seu jeito de ser, que você tem que mudar os seus sentimentos para daí então se voltar a Deus. Pelo contrário, venha como estás, né? Deixe tudo para trás, esqueça de tudo e volte-se ao Senhor. E Ele te purificará, Ele te transformará naquilo que Deus almeja para você. Ele tem um propósito na vida de cada um. Só que esse propósito só irá se cumprir se você deixar Deus entrar em sua vida. E Deus, ele é educado, ele não vai entrar na sua vida se você não permitir. Ao contrário do demônio, porque se você anda no mundo, o demônio vai estar do seu lado o tempo todo. Ele não pede licença para entrar, ele bagunça a sua vida toda. E o final disso, nós já sabemos, né? E Deus não, ele bate a sua porta, pede permissão. Se você deixá-lo entrar, ele purificará o seu caminho. Você vai passar por provações, por aflições? Sim, Jesus Cristo, olha o que Jesus Cristo sofreu aqui, mesmo assim ele foi crucificado. Então, todos nós passamos por problemas, cada um de acordo ao seu convívio, de acordo à sua situação, de acordo a um propósito, de acordo a uma aprovação, cada um passa por problemas, né? E os problemas são relativos para cada um, né? Não adianta você falar, não, o problema do outro é menor do que o meu. Não, você pode achar isso, mas ele também pode achar que o seu é menor do que o dele, né? Então, é aquele velho ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, nós que estamos na presença do Senhor, nós não olhamos para os problemas, porque nós já temos a solução, que é Deus, né, lá em cima, olhando por nós e nos guiando. Quando você entrega a sua vida a Ele, a paz e a certeza do seu galardão no final nos faz lutar, nos faz erguer, né? Nós mesmos, nós somos fracos, mas o Espírito que vive em mim, esse é forte e ele me guia. Então, que Jesus Cristo esteja em seu coração, deixa ele te guiar, deixa ele te proteger, se volte para ele, porque aquele que anda nos caminhos do Senhor terá a vida eterna. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por tua mensagem.
Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.